resultado já era esperado. E a ex-prefeita Maria Regina de la Rosa Magri se elegeu com 73% dos votos. O adversário, Nerido Foto, fez 1.405 votos, quase 27% do total. Neri assumiu a cabeça de chapa depois que o virtual candidato, Luiz Bento, desistiu de disputar a eleição. A saída de Luiz Bento deixou o caminho tranquilo para Regina se eleger para seu terceiro mandato à frente da prefeitura da cidade. Se para prefeito não teve muita emoção, para vereador a disputa foi forte. E como toda eleição, devido ao coeficiente eleitoral, candidatos bem votados ficaram fora, enquanto candidatos menos votados ganharam uma cadeira na Câmara Municipal. Entre os eleitos, Pimba se reelegeu, sendo o vereador mais votado com 295 votos, e Zé da Horta, atual vice-prefeito, fez 79 votos e conseguiu uma cadeira. Para comentar como foi a campanha, a eleição e quais desafios esperam os recém-eleitos, eu converso com o vice-presidente da Academia de Letras, Arte e Ciências Centro-Norte do Paraná, dentista, apresentador de rádio, morador de São Pedro desde que nasceu e, sobretudo, um amante da política, Edson Tavares. Boa tarde, Edson. Seja bem-vindo ao Falando com Quem Entende. E eu quero começar com uma particularidade dessa eleição. Uma campanha sem grandes emoções. Você já tinha visto uma campanha tão morna? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Vale FM. Realmente essa foi uma eleição totalmente diferente, viu, Rodrigo? É um ano complicado pelas questões do coronavírus, questões sanitárias, questões de muitas ordens econômicas, mas principalmente uma eleição em que praticamente a campanha ficou restrita, limitada, realmente bem apática essa campanha. A eleição para prefeito foi um tanto quanto apática, mas a de vereador foi bem disputada. Vários candidatos fizeram bastante votos, chegando com chance de se eleger. Dos eleitos, 4 são da oposição e 5 da situação. Primeiro, dá para se falar em uma divisão tão clara assim entre situação e oposição? E segundo, com uma maioria simples como essa, a Regina vai ter dificuldade para governar? Não acredito que haja uma grande dificuldade em relação à Câmara de Vereadores. A Regina já é uma prefeita pela terceira vez eleita, tem experiência, e a Câmara são de todas as pessoas conhecidas. As pessoas que foram eleitas, algumas delas são reeleitas, 3 reeleitos, 3 voltando à Câmara de Vereadores e 3 novos. Não creio que haja uma grande dificuldade, não. As pessoas são todas muito próximas. Algum dos candidatos eleitos te surpreendeu por ter conseguido uma cadeira? E por outro lado, algum candidato te surpreendeu por não conseguir uma vaga? Olha, a gente analisando vários nomes, eram nomes muito fortes, nomes da política já de algum tempo, né? E que acabaram não se reelegendo. Nós temos o caso do Newton Kajimura, que nessa eleição não foi reeleito, o Toco, um nome forte também, não foi reeleito, a Maridelma, a Andréia também era um nome forte para reeleição, até mesmo Elimar Furtado teve muitos votos, o pessoal tinha uma expectativa muito grande em relação ao Pé de Pano também, que foi bastante votado, o Kirk também, muitos votos. Entre todos estes, a gente tinha uma expectativa que alguns acabassem alcançando a eleição. Mas é uma eleição muito difícil, a eleição para vereador é muito difícil, são muitos candidatos e todo mundo conhece todo mundo, parentes, amigos, e então é realmente uma eleição complicada para vereador. Desses que você falou, o Zé da Horta é o que impressiona mais por entrar com um número bem pequeno de votos. Menos da metade dos que teve o Kirk, por exemplo, que você acabou de comentar e que ficou de fora. E aí a gente entra em uma discussão mais ampla. Como alguém com tão poucos votos, comparado com candidatos que nem foram eleitos, consegue uma cadeira de vereador? Pois é, Rodrigo, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade em entender o sistema, entender o processo, numa eleição em que candidatos como a gente citou, o Pé de Pano com 192 votos, o Kirk com 196 votos, pessoas com muitos votos acabaram ficando de fora. E o Zé da Horta teve uma votação para alguém que já foi um vereador muito votado no passado e foi vice-prefeito, ele não teve uma votação expressiva, mas ele acabou sendo eleito. Ele me surpreendeu, eu imaginava que ele tivesse mais votos também, sabe, talvez até eleito sim, mas com mais votos. Então isso acaba surpreendendo a gente. Isso mostra um desgaste dele? Você acha que se ele quiser continuar na política, vai ter que voltar a conversar com as bases, voltar a ter um contato mais direto com aqueles que já foram eleitores dele? Eu estive conversando com ele algum tempo atrás e ele me dizendo da dificuldade que é, estando no cargo de vice-prefeito, se manter tão próximo dos eleitores como ele estava quando era vereador e estava aí nos seus trabalhos do dia a dia.
dia. Então ele disse que o afastamento dele das bases foi um problema também, que ele já esperava que isso seria uma grande dificuldade. E o Zé também é uma pessoa que ele incentiva que novos nomes surjam e que participem da discussão, que participem do processo eleitoral. Realmente é uma situação complicada, né? O eleitor tem dificuldade de entender, às vezes, como que pessoas com mais votos acabam ficando de fora e outros com menos voto acabam eleitos. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, por que não houve uma renovação política significativa nessa eleição? Entende, e hoje eu converso com Edson Tavares sobre o resultado da eleição municipal em São Pedro do Ivaí e os desafios para os administradores nos próximos 4 anos. Edson, a gente sempre fala, enquanto eleitor, em renovação política, mas olhando para a lista de candidatos eleitos, a gente vê que não é bem isso que aconteceu. Pimba reeleito, Rildo reeleito, Marquinhos do Marisa também reeleito e o Zé da Horta, que é o atual vice-prefeito, foi eleito vereador. Continuando a lista, Alexandre e Marquinhos Mascate já foram vereadores, estavam fora da Câmara e agora estão de volta. Ou seja, sobram 3 nomes novos de fato: Carlota, Cláudio da Coleta e o Wilson Tavares. O que acontece com aquele discurso que se tem meses antes da eleição, da necessidade de uma troca ampla de nomes, e na hora de votar, em que o eleitor acaba optando por nomes já conhecidos? Inclusive, entre estes candidatos que foram eleitos pela primeira vez, o Wilson já disputou mais de uma eleição. O Cláudio da Coleta também já vem trazendo o seu nome para discussão faz algum tempo. O nome que realmente aparece pela primeira vez é o Carlota, e o Carlota emplacou aí na primeira eleição, foi eleito. Então, realmente mostra que a gente, embora viva numa cidade pequena, a gente imagina que todo mundo conhece a gente, que a gente conheça todo mundo, mas não é bem assim. A impressão que dá é que o nome, para se firmar, ele tem que se tornar conhecido, tem que ir às bases, e isso não é tão simples. Você pode observar, entre esses nomes eleitos e aqueles que chegaram muito perto, são pessoas que estão militando há bastante tempo. A renovação não é um processo tão simples, não. A gente lembra que tem nomes de pessoas que foram bem. O Rogério, por exemplo, Rogério Contador, ele teve muitos votos e também numa primeira eleição, mas o processo de renovação não tem se mostrado tão simples, né, Rodrigo? A gente observa isso e é complexo mesmo. A Câmara é, em tese, uma representação do povo. Você acredita que essa Câmara eleita no último domingo, repetindo o nome dos eleitos: Pimba, Rildo, Marquinhos Mascate, Alexandre Boloini, Carlota, Marquinhos do Marisa, Cláudio da Coleta, Wilson Tavares e Zé da Horta, você acredita que esses nomes representam bem a população são-pedrense? Eu creio que sim, e dou até como exemplo o Distrito Marisa. O Distrito Marisa, historicamente, sempre elege alguém, e os eleitores são muito fiéis. Os eleitores do Marisa sempre elegem alguém de lá, e mais uma vez fizeram isso. Já tivemos prefeitos, 3 deles e 3 vice-prefeitos vindos do Marisa. Eu creio que sim, que o perfil da Câmara é representativo, sim. Se a gente começar a observar o perfil de cada um deles, eles representam segmentos diferentes da sociedade. Pode observar que, entre eles, cada um tem um perfil totalmente diferente e atendendo a uma demanda diferente de segmentos diversos da sociedade. Outro ponto que eu quero destacar é que nas últimas eleições sempre alguma mulher ocupou uma cadeira, e nessa não. É uma falta de visibilidade para as mulheres dentro dos partidos ou faltou apelo popular para as candidatas? Eu creio que as mulheres têm muito o que comemorar nos últimos anos. Elas têm chegado na última Câmara, tinham 3 vereadoras, né? Mas é eleição, e elas não tiveram realmente nesse momento, nessa eleição, este apelo de conquistar os votos necessários. Não creio que haja falta de espaço, não. Creio até que está bem interessante o processo, e a eleição da própria Regina é um exemplo disso, de que há um espaço para a mulher e é importante que elas estejam representadas. A Câmara dessa vez não teve a eleição de uma mulher, mas não creio que haja falta de espaço, não. Agora, você acabou de falar da Regina. Quais são os grandes desafios que ela e a equipe que ela vai montar vão enfrentar a partir do primeiro dia do ano que vem? A gente precisa lembrar que estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia, enquanto não tivermos aí uma vacina que possa nos dar segurança, ela continua sendo um grande problema. Não só pela doença em si e pelos males que ela ocasiona, mas pelo impacto também que ela tem na vida das pessoas. A pandemia é o primeiro grande problema, mas o problema associado que existe é o emprego. São Pedro do Ivaí e basicamente o Brasil todo vive um problema em relação ao emprego e renda. É importante aí pensar na questão do emprego, na renda, e
Posteriormente, creio que um assunto que deva ser muito bem tratado, com muito carinho, seja a moradia. A casa própria, a custos que o cidadão possa realmente adquirir sua casa. Então são os 3 temas que eu acredito sejam os grandes desafios. O primeiro deles, a pandemia, depois o emprego, depois a casa própria. E como lidar com esses problemas? Diante de uma realidade brasileira que tem 13 milhões e meio de desempregados, estamos em meio a uma pandemia e a uma queda grande do PIB. Ou seja, provavelmente não vai haver dinheiro para grandes projetos. Como vencer esses desafios? Existe um caminho? Eu creio que a criatividade deve ser o grande caminho. Sentar com a população, a busca de informações e o aproveitamento dos potenciais que existem na própria comunidade. A expectativa de se dizer que teremos grandes empresas, não creio que seja possível. Creio que a gente precisa discutir dentro das potencialidades das próprias pessoas do município, das culturas existentes no município, e levar a população a discutir e a desenvolver os seus talentos, aqueles que já existem e possam ser explorados. Envolver a comunidade na discussão, procurar trazer todo mundo para o debate, para a discussão, creio que seja o caminho. Sim, existem locais por este Brasil que sim, também vivem os problemas do emprego, mas que estão encontrando alternativas com muita criatividade. Creio que a palavra seja essa, criatividade. Edson, eu quero agradecer a sua participação.